Amigos e amigas do nosso canal, quero lhes pedir mais uma vez que dê uma clicadinha no botão inscrever-se para que você nos ajude a chegar à nossa meta, que é de 600 inscritos até o final do mês. Estamos muito longe, 529, mas já é uma vitória extraordinária pela quantidade que tínhamos antes. Portanto, nos ajude a chegar lá para que a gente tenha outros conteúdos para tratar com você. Eu quero insistir, embora tenha notado que o último vídeo falando sobre a PEC do calote não teve boa aceitação, as pessoas não viram, mas eu tenho que insistir porque o dia que você tiver tempo, você vai lá e olha. Para demonstrar claramente a você que todos aqueles que estão dizendo que a oposição votou contra o Auxílio Brasil, que essas pessoas estão fazendo papel de canalhas, mau caráteres, bandidos, pessoas sem qualidade de gente. Por quê? Porque simplesmente não é verdade. Mais uma vez aqui eu lhe explico por que as oposições e o Partido Novo, que não é de oposição, se mantiveram em defesa do povo brasileiro. E por que eu digo do povo brasileiro? Porque nunca foi e jamais será necessário uma emenda constitucional para se pagar um auxílio às pessoas que estão famintas. Porque se é uma emergência, não é necessária emenda constitucional. Mas se tivesse uma emenda constitucional, ela seria factível se, somente se, fosse para que esse benefício fosse, desculpa a redundância aí, ad infinito, ou seja, não terminasse nunca. Agora, você fazer uma emenda constitucional, raciocine comigo, para durante um ano fornecer R$400 às pessoas do Bolsa Família, que já recebem 200 e alguma coisa, não nos parece uma coisa lógica. Portanto, você não pode ser ignorante ao ponto de acreditar nesses fake news, nesses factoides fabricados por esse pessoal que fica beirando os pés da família Bolsonaro no Brasil. Porque, por certo, não servirão para comporem a mesa na qual o Bolsonaro e seus filhos sentam para comer, embora lá estejam pessoas piores do que quem está espalhando esse fake news. Mas é só para esclarecer que você não vai querer ser uma Sarah Winter, é o Winter o nome dela, não sei, que achou que ela podia fazer uma defesa de Bolsonaro e pegou a cadeia dela, pegou o processo, está inscrita no rol dos culpados para o resto da vida e ela não faz nem ideia do tanto que isso vai atrapalhar a vida dela. Agora se diz arrependida, mas é aquela história. Quem olha nos olhos de Bolsonaro sabe que ele não é sério. Não precisa nem ser psicólogo, ser vidente para saber que o cidadão não é do bem. Bom, falando isso, eu quero demonstrar para você de forma clara agora o seguinte. A questão dos precatórios que foi feita a PEC, porque o governo entendeu, o governo Bolsonaro, que não deveria pagar os precatórios no valor de 89 bilhões. Mas para isso o que ele fez? Uma emenda constitucional, jogando os valores do precatório, cortados pela metade para sair de uma coisa chamada teto de gasto, que não vai dar para explicar aqui o que é, mas em tese é aquela lei que diz que o governo não pode gastar mais do que ele arrecada. É só isso. Mas quando o governo é central, dependendo de emergências, ele terá que criar condições para efetuar tais pagamentos. É claro que a arrecadação do Brasil em 2022 vai aumentar como aumentou em 2021. Basta que o governo cobre os impostos.
e as pessoas vão pagar. Basta que o governo cobre a dívida do pessoal da soja, 600 bilhões de reais. Basta que o governo cobre a dívida das grandes empresas do Brasil, que chega hoje a um montante de 900 bilhões de reais, quase 1 trilhão. Você teria o dinheiro para tudo. Mas por que não cobra? Por que não faz acordo para receber? Então, porque não tem interesse, porque se trata de dívidas de milionários. Para os senhores terem uma ideia, por exemplo, aliado do governo de Jair Bolsonaro, tem um cidadão chamado Ratinho, deve 60 milhões de reais. Tem um outro aliado chamado Sérgio Reis, deve 16 milhões de reais. Então, você vai somando aos aliados. Tem aquele senhor da soja lá, aquele que estava fazendo a confusão toda, deve 90 bilhões de reais. Desculpe, 90 milhões de reais. Bom, se você for somando isso aí, logo você chega no valor que você precisaria para o Bolsa Família. Mas aí o que é que o governo fez para esclarecer melhor? Ele fez uma manobra e, junto com a ideia de só pegar um dinheiro e pagar o Auxílio Brasil, ele tirou metade dos precatórios que ele devia fundamentalmente aos professores do Brasil e reduziu pela metade. Eu já cansei de falar, não, eu não canso nunca. E simplesmente com essa metade dos professores, quer dizer, é um dinheiro que já tinha dono, é que ele vai pagar o Auxílio Brasil. Qualquer homem decente se posicionaria contra. É como se você tivesse o dinheiro, devendo um dinheiro a seu João e pegasse a metade do dinheiro que você ia pagar a seu João e entregasse a Pedro para ajudar Pedro. E seu João ficava com a desvantagem de receber. E qual é a maldade maior que fez o governo? Ele simplesmente fez o seguinte: ele mudou a correção do dinheiro, da dívida dos precatórios. E mudando para a taxa Selic, que é sempre a menor taxa, você podia ter o IGPM, você podia ter outros índices para poder o cidadão não perder o dinheiro. Ele simplesmente colocou uma taxa que ela é volátil demais, de acordo o governo ela sobe e desce, mas ela nunca sobe ao ponto de você ser bem remunerado. Basta lhe dizer que quando o cidadão vai comprar um carro e para saber que é barato, a empresa diz que a taxa é Selic, ou seja, praticamente nada. E esticou o prazo até 2036. Então, quem poderia receber agora 10 mil reais, em 2036 vai receber algo em torno de 9, ou seja, vai perder dinheiro. E isso foi intencional, mas botou na cabeça dos bolsonaristas de que era necessário fazer isso para pagar o Auxílio Brasil. Mas é mentira. E muito bolsonarista sabe que é mentira. Tem uns que não estudam, não sabem de nada, tudo bem. Mas aqueles que pelo menos conseguem colar 3 letras, né, e colocar mais uma para poder ler uma palavra de 2 sílabas, esses sabem que estão mentindo. São esses que fabricam os fake news. São esses que colocam um card e mandam para você com a mentira. E lhe dá um trabalho de ler, você vai perceber que é mentira se você já estiver calejado como eu estou. Mas quem não está, de repente acredita. Eu estou dizendo a vocês, eu disse no vídeo anterior, que mandaram um vídeo de Bolsonaro no Sirius. Eu já falei o que é Sirius aqui, mas quem quiser olhar no Google vai lá e olha a fortuna que foi gasta no governo Dilma Rousseff e complementada com um pouquinho de dinheiro no governo de Temer, que é um centro de alta tecnologia, que o Brasil tem 2. Mas o governo Bolsonaro não fez nada, mas o cidadão mandou para mim o seguinte: olha o que Bolsonaro fez. Ele fez uma visita, mas ele já virou o padrinho do negócio. Quer dizer, para mim não cola, mas para o cidadão que não lê nada, que não sabe de nada, aquilo cola e fica parecendo que o cidadão fez. Como eles tentaram dizer que quem fez a transposição do Rio São Francisco foi Bolsonaro,
Quando Bolsonaro assumiu o governo, tinha 95% das obras concluídas. E olha que a transposição do Rio São Francisco foi Dom Pedro II que planejou. Então, observem bem o tempo que levou e a coragem que teve o presidente Lula de fazer e de melhorar a vida de muita gente no Nordeste. Mas foi também o presidente Lula que encheu o Nordeste de cisternas e o processo continua, mesmo trabalhando com ONGs, com a ajuda espetacular de Gilberto Gil, que gravou um DVD, não sei, essas coisas modernas que tem aí hoje, para arrecadar para que você consiga fazer o maior número de cisternas no Nordeste e deixe o Nordeste menos dependente de água. Tudo isso foi esse programa. Veio a agricultura familiar, veio aquela ajuda para o produtor rural do Nordeste, com mais prazo para pagar, enfim, veio a eletrificação rural, que a nossa Bahia recebeu mais de 3.000 famílias na Bahia, na zona rural, podem agora simplesmente assistir um programinha de televisão para quem gosta, ou usar uma internetzinha, ou simplesmente ligar o fogão elétrico na eletricidade, e não precisar usar o fósforo, né? E não correr risco, como tantos incêndios que acontecem pelo Brasil afora. Então, esse é programa de governo. Nós precisávamos ter um programa de governo do governo atual e, infelizmente, não tivemos, porque o governo atual entrou para governar sem programa. O governo foi entregue ao senhor Paulo Guedes, que prometeu a todos que 2 anos de governo o gás de cozinha estaria sendo a R$15, mas ele esqueceu de colocar um número e o gás de cozinha está chegando a 150. Agora, tem também explicação para isso, mas não posso dar aqui nesse vídeo que está ficando grande. Então, eu quero colocar para vocês isso. 40 anos para as pessoas receberem. Normalmente essas pessoas já têm 50, 55, porque esse débito já vem desde 1996. Então, provavelmente não receberão dinheiro, né? Além disso, ele inventou um tal de orçamento do relator, chamado por alguns do orçamento secreto. Por que secreto? Porque ninguém sabe como se procede, qual é o projeto da obra e quem é que está recebendo o dinheiro. E esse dinheiro ele está distribuindo entre os parlamentares que lhe emprestam apoio. E no dia da votação da PEC, um dia antes ele liberou 1,2 bilhão. E eu dei a informação errada a você. Eu pensei que esse orçamento paralelo, ou orçamento secreto, era de um total de 3 bilhões. Mas fui alertado ontem por um colunista de Brasília, que acompanha também aqui os nossos vídeos, graças a Deus, e eu os dele, e me dizendo, não, Paulo, você está errado, são 20 bilhões. Então você pode olhar que tem deputado na Bahia que simplesmente tem 60 milhões para mexer com obra. Só que como não está escrito na transparência da Câmara dos Deputados e nem no governo federal, você não sabe quem são eles. Porque a emenda que o deputado apresenta, o valor que ele tem para a emenda particular é de 15 milhões de reais. Essa está transparente. Você pode olhar lá onde o deputado Valdenor Pereira jogou os 15 milhões dele, em cada cidade, em qual for o local, né? Mas do orçamento paralelo, não. E aí, por isso, você vai ter em Vitória da Conquista alguns deputados que vão chegar fazendo milagre. Mas vão fazer um milagre com alguma obra, mas vão deixar o caixa de quem estiver mostrando ele para você com dinheiro também. Então, eu tinha que falar isso sobre a PEC do pecado, a PEC da esculhambação, a PEC do roubo, que, a despeito de colocar o Auxílio Brasil, engana o povo fazendo essas aberturas. Mas o presidente da República é o próprio inimigo de si mesmo. Ele chegou lá em Dubai, quando ele estava lá com os ditadores árabes, que todo mundo acha tudo bonito porque ele está de turbante, mas são os caras que mandam matar a mulher, apedrejar se a mulher trair. Então, ele chegou lá e disse, eu vou aproveitar essa abertura do esticamento do crédito
e vou colocar o aumento para o funcionalismo público em cima da PEC dos precatórios. E aí deu uma confusão, porque aí o Arthur Lira falou, bom, aí virou esculhambação demais, aí até o cara que é burro vai perceber, até o cara que é gado vai falar, não, peraí, eu não vou ficar, eu vou acabar falando, entendeu o escândalo? Pois é, durma num barulho desse e você vai acabar sonhando nada, pesadelo eterno.